Ei, Josiane, boa noite. Boa noite. Eu falei assim, ué, ele acenei para ele não pediu para entrar, vou esperar mais um pouquinho. Deve ter algum sistema aí, Tudo bem? né? E você? Tudo na paz, tudo jóia, graças a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Dando Bom, boa noite para esse pessoal que está entrando, a Ingrid. e a- pessoal, vamos enviar essa live para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos unir uma galera bacana aqui agora nesse Instagram, Para um junto com a bate-papo, Josiane. falar um pouco também até da nossa trajetória de autoconhecimento e como despertar isso também nas pessoas, né, Matheus? Sim, nós viemos aqui com o objetivo dessa live em conscientizar as pessoas da importância do autoconhecimento nos dias de hoje. Nós vivemos momentos difíceis e eu até disse isso nos stories hoje cedo, que nós vivemos momentos difíceis e momentos difíceis fazem pessoas fortes. E de onde que nós encontramos essa força para lidar com esses tempos difíceis? É lógico que essa força parte de nós, parte de dentro. E como nós encontraremos isso? Como eu posso encontrar a chave para acessar tudo isso que está disponível? O autoconhecimento. Ele vem como um caminho que possibilita a gente conservar o nosso melhor, acessar a nossa verdadeira natureza, que é maravilhosa, que é uma natureza de luz, uma natureza divina, pois nós somos seres divinos, vivendo a experiência humana. Quem disse isso foi o filósofo Pascal. Só que nós precisamos aprender a acessar isso. O autoconhecimento, ele nos ajuda nesse propósito, né? É isso aí. Então, assim, e é saber que tudo está dentro de nós. Cada vez que eu estudo, que eu leio mais, e a gente, na prática, vai percebendo isso, acessando isso, que todas as respostas, que o que está fora é o que está dentro. Então, se você desperta e cuida do que está dentro, o mundo lá fora vai ser também, né, muito mais grandioso, você vai ter muito mais possibilidades, porque o seu mundo exterior é reflexo do seu interior. Então, o primeiro passo realmente é cuidar do que está dentro de si, né? E aí, para a gente Perfeito. começar esse bate-papo, eu sempre faço a leitura de um livro abrindo portas interiores. E aí eu falei assim, deixa eu ver a mensagem de hoje e incrível que pareça, ela tem muito a ver com esse nosso bate-papo de hoje. Aí eu queria ler uns pedacinhos aqui, Matheus, para a gente começar até transcorrer e falar um pouco mais. Então, Perfeito. eu gosto muito desse livro, que são mensagens diárias e que trazem insights de reflexão para a gente. Não há necessidade de sofrimento na nova era. Para aquelas almas que estão se encaminhando para o novo, o sofrimento não existe mais. Se você ainda sente que o sofrimento é necessário, você não pertence ao novo, mas está firmemente grudado ao velho, que é uma coisa que a gente vai conversar também, como soltar o passado, viver no presente, né, para que você possa então acessar e fazer escolhas mais que vão criar mais para a sua vida. E se você continuar grudado no velho, e lá você permanecerá traindo sofrimento para você mesmo, até que, por sua livre vontade, você comece a caminhar e aceitar que o que passou, passou. Concentre-se nas maravilhas e alegrias desta vida e aceite que há de melhor e que sua herança é legítima. Ver a realidade desta vida gloriosa que é a sua e, assim fazendo, ajudar para que esta realidade aconteça. E você também possa ser inspiração para que outras pessoas saiam desse estado de sofrimento ou de viver de passado, para que possam acessar o presente e viver essa alegria, né, do dia de hoje. Quanto mais claramente você enxergar tudo isso, mais depressa isso vai acontecer. Aceite a visão do novo céu e da nova terra
e a tenha sempre em mente, porque não é um sonho inatingível, é realidade e você pode fazer parte dela. Bora. Perfeitamente. A gente percebe nos aprofundamentos que a gente faz da psicologia, do Enneagrama, da PNL e também na clínica, que a nossa tendência é continuar sofrendo. O ser humano, ele tem uma tendência a preferir o sofrimento do que encontrar a solução. E às vezes a nossa solução está na capacidade de acolhermos o passado como aconteceu e extrair dali o aprendizado para não cometer os mesmos erros e seguir a vida a partir de agora, presente. Eu vejo que a presença ela está bem ausente nos dias de hoje. Ou estamos no futuro, preocupados excessivamente com o futuro, ou estamos presos a emoções do passado. E isso aumenta cada vez mais o nosso sofrimento. E por que a gente faz isso? Porque a natureza, não a natureza, mas o ser humano, na sua limitação psíquica, prefere continuar sofrendo do que encontrar a solução. Então, é necessário um esforço. É necessário esforçarmos e querermos o novo. Aí traz o elemento novo. Se você está preso no velho, você está sofrendo. Vamos desconstruir, reconstruir esse ser que às vezes permanece sofrendo porque ele está ali apegado. Parece que há um ganho no sofrimento, mas na realidade não. Tem muita coisa disponível para nós e que é muito melhor. Pode falar, Josiane. Então, é que assim, dentro disso que você está falando, eu uso todos os dias uma prática, né? Todos os dias e a todos os momentos, para poder estar mais no presente. Então, é como eu e meu corpo podemos estar presentes, né, no aqui e agora. Exatamente porque se você fizer, sempre estar falando isso com você, como eu posso estar presente a todo instante, você começa a perceber o que está acontecendo agora. E é o agora que importa. Porque o passado é o que você falou, são experiências, você acolhe, agradece, porque com certeza o ser que você é hoje foi em função do passado que você teve. Mas olhar para isso como uma experiência, algo que você pode trabalhar para engrandecer, e como agora fazer escolhas diferentes, porque se você permanecer fazendo as mesmas escolhas, nada vai mudar. Então, como eu posso escolher diferente agora, então, para criar, né, um futuro diferente. Então, é um estado de presença em tudo, em todas as áreas da vida, sabe? Assim, se você, no relacionamento, no financeiro, na vida profissional, em todos os sentidos, pedir presença. Porque, assim, é engraçado, Matheus, que as coisas acontecem quando você sai da presença. Até um acidente. Normalmente é uma distração que faz acontecer. Então, se você sempre estiver presente, a possibilidade de algo acontecer fora do normal é bem menor. Porque você vai estar presente ali. E se acontecer, se você estiver presente, você também vai ter facilidade em resolver. Né? A filósofa Lúcia Helena Galvão fala que o mal do século é a distração, a dispersão. Então, realmente, isso atrapalha muito a nossa vida. E o texto fala sobre o sofrimento dos dias atuais. Então, vamos parar para pensar um pouco sobre essa realidade atual que nós vivemos. A gente percebe que existe uma inquietude. Parece que existe uma falta que nos acompanha a todo dia e todo instante. E aí nós procuramos preencher essa falta, às vezes com um carro novo, com um celular novo, com prazeres instantâneos. A gente está sempre procurando preencher essa inquietude, essa falta que carregamos com os prazeres que estão aí disponíveis. Um carro novo, às vezes um relacionamento amoroso. É sempre buscando preencher essa falta.
Fora. Só que nós, isso, e veja, estamos sempre buscando algo fora, é algo externo. Estamos sempre procurando algo que não esteja dentro da gente para preencher essa inquietude. E se a gente for parar para pensar bem sobre a origem dessa inquietude, sobre o que traz essa inquietude, o que nosso coração diz a respeito dela, podemos chegar à conclusão que a inquietude vem pela busca de respostas. Qual é a resposta que ela busca? Simplesmente o entendimento de quem somos nós e para que viemos aqui. Quem somos nós e para que viemos aqui. Por que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? São perguntas muito profundas e que, se a gente parar para pensar, as pessoas hoje em dia não se perguntam. Estão sempre procurando essa resposta fora e esquecem de olhar para dentro. Então, por isso que o autoconhecimento ele vem para nos ajudar a encontrar esse sentido para a nossa vida. O que realmente me preenche? O que realmente satisfaz essa inquietude do meu ser? E veja bem, essa negligência da nossa parte para encontrar essa resposta acaba gerando algumas consequências. De repente a gente começa a sentir algumas coisas estranhas, talvez uma raiva, talvez um medo, uma insegurança. Às vezes vem um desespero. Às vezes vem alguma agressividade. Às vezes a gente levanta um dia e as pessoas não conseguem se comunicar com a gente, porque se falarem alguma coisa, a gente já está ali. Com a defesa pronta para dar o troco. Né? E aí a gente paga o preço. A gente paga o preço por não buscar essas respostas. Então, começam a surgir as limitações, as dificuldades. Aí começa a vir o sofrimento. O sofrimento ele acaba batendo na nossa porta. E aí pode surgir a possibilidade de, talvez, eu me tornar um adicto, um dependente químico, por exemplo. E veja, a dependência química não é só... A dependência, aliás, não é só de drogas. A internet, por exemplo, é um tipo de adicção. Então, todos nós, talvez, alimentamos uma adicção porque não estamos procurando essas respostas que realmente são importantes para o nosso ser. E aí, nesse momento que estamos ali passando por várias limitações, passando por vários problemas emocionais, problemas e crises de sentido da vida, é nesse momento que nós despertamos. Ou seja, é o momento de mergulhar para dentro de nós mesmos. É o momento de começar a olhar para dentro e encontrar essa força que nós mencionamos no início da live. É o momento de começar a encontrar os porquês. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu ajo assim? Por que eu sou essa pessoa tão reativa? Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não, por exemplo? Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? E acabo me colocando em várias enrascadas. Por que eu sou essa pessoa tão agressiva que chega a ser um trator? A pessoa não pode falar nada comigo que eu já estou ali pronto para debater. Então, é nesse momento que é necessário encontrarmos e buscarmos essas respostas dentro de nós. E é claro, pode falar, Josiane. Como seria a pessoa procurar o conhecimento, se oportunizar antes que ocorra algo assim que a coloque numa limitação? Porque
isso é inevitável. A gente fala que a maioria das pessoas inicia esse processo de autoconhecimento, de busca, né, quando adoece. Uhum. Então, infelizmente, isso também já aconteceu comigo. Eu já passei por um estresse muito grande e hoje eu vejo como seria a gente despertar no amor e não na dor. Muitos vão despertar na dor. Por isso que eu falo assim, eu gosto desse trabalho e, sabe, assim, de divulgar, de buscar e de ser mesmo convite, o que eu puder fazer para poder levar as pessoas para esse processo no amor mesmo, antes que ocorra alguma coisa, porque o mundo realmente está assim, oferece tantas coisas e as pessoas estão adoecendo, elas nem percebem. Elas entram, esse mundo digital mesmo, de rede social, vai navegando ali, vai vendo um mundo que não é real. Aí a pessoa olha para si, se frustra e acha que está tudo difícil, que não consegue, meu corpo não é bom, meu trabalho não é bom, e na verdade busca uma fantasia, e daí as coisas começam a complicar mesmo. Então, quando você começa a olhar as suas conquistas e o que você pode fazer agora, né, para a sua vida ser mais leve, o que que eu posso realmente escolher que faz sentido para mim, trabalhar naquilo que me dá prazer. Ok, se eu não posso sair desse trabalho por algum motivo, mas como eu posso enxergar e me sentir bem ali? Porque, com certeza, se você mudar a forma de olhar, você também vai gostar dali, porque você vai se sentir útil. Então, isso tudo, é bom a gente começar a trabalhar antes, né? E não esperar ser cobrado por isso. Então, tem várias ferramentas, né, para a gente alcançar isso. Tem as terapias que eu trabalho e a gente vai falar hoje do Eneagrama. Né? O Isso. Eneagrama também é uma ferramenta que te desperta, que te mostra como sair também desse estado de dúvida, de sofrimento e começar uma nova era. Perfeitamente. Tem aquele ditado, desculpa, tem aquele ditado popular que fala: é melhor prevenir do que remediar. Então, se você percebe que sua vida está muito favorável, está muito bem, é o seu momento. Comece a se autoconhecer, comece a olhar para dentro, porque em algum momento você se deparará com essa questão: quem sou eu e qual é a razão da minha existência? Quem sou eu e por que estou aqui? Como posso ser uma pessoa melhor? Essas questões, em algum momento, vão se deparar com a gente na nossa trajetória. E o processo de autoconhecimento, ele é difícil de ser feito sozinho. A gente precisa de alguns caminhos. A gente precisa de algumas chaves que abram essa porta interior. A gente precisa da chave para abrir a porta. E o Eneagrama, como você mencionou, ele entra como uma chave, uma grande chave que nos oferece um atalho para dentro de nós mesmos. É incrível como o Eneagrama consegue falar de questões tão profundas do nosso ser, questões psicológicas, metapsicológicas, emocionais, comportamentais, pai, mãe, experiência de infância, como ele consegue falar sobre tudo isso de uma maneira tão simples, com uma linguagem tão simples, que dá gosto de escutar. Isso é interessantíssimo, né? Então, o Eneagrama ele é essa vivência que nos permite encontrar-se com o nosso ser, que permite encontrar-se com o nosso ser. E ele reconhece 9 tipos de personalidades. Então, ele compreende o ser humano a partir de 9 maneiras diferentes de viver a vida e 9 maneiras diferentes de estar no mundo. Quando a gente fala em personalidade,
podemos imaginar um conjunto, um sistema de características, de comportamentos e de sentimentos que estão ali definindo as escolhas da pessoa. Então, a minha personalidade está aqui o tempo todo influenciando as minhas ações, influenciando o meu jeito de interpretar as situações, o meu jeito de olhar para o passado, o meu jeito de antecipar o futuro, o meu jeito de interpretar. Ela funciona, Josiane, como se fosse um filtro que nós colocamos diante dos nossos olhos e que está ali, criando uma realidade particular. Então, enquanto eu não descubro que eu tenho esse tipo de personalidade, enquanto eu não descubro, talvez eu permaneça ali numa realidade distorcida, numa realidade que não condiz com o que realmente existe, com o que realmente está disponível. E aí muitos sofrimentos que nós vivemos na nossa vida, muitas limitações, muitos problemas surgem devido à personalidade que alimentamos ali no nosso interior. É lógico que a personalidade tem o seu melhor e o seu pior. Nós temos o ponto de luz e o ponto de sombra da personalidade. Mas como que eu sei se eu estou no ponto de luz ou no ponto de sombra? Como que eu sei? É por isso que eu preciso da tomada de consciência. É por isso que eu preciso mapear tudo aquilo que eu tenho, saber o que eu posso conservar, o que é de bom eu posso conservar e o que é de ruim eu posso descartar. O nosso próprio sistema digestivo faz isso. Ele conserva o melhor dos alimentos e descarta o pior. É assim que a gente tem que fazer com a nossa personalidade. Mas antes de tudo é necessária a tomada de consciência. Não tem como você mudar algo que você não sabe que tem. Uma coisa é você estar dentro do buraco e não saber que está lá. Outra coisa é você estar no buraco sabendo que está ali. Porque você cria condições de sair, você está consciente, você está presente e consciente da situação que você está vivendo, do que você traz aí. E aí você se torna capaz de mudar. É isso que eu falo bastante. Para ter mudança, você tem que ter consciência. Você só consegue mudar aquilo que você tem consciência. Porque o que você não tem, o que é inconsciente, você não observou, você não percebeu. Então, você está no fluxo, você está ali até na repetição. Né? Quantas pessoas, às vezes, eu recebo, converso, e a pessoa fala, nossa, Rosane, a minha vida eu vou indo, volto, vou indo, volto. Por que acontece isso? Então, o que está levando você a andar e voltar, e sua vida não alavanca, né? Você não dá o próximo passo e sai desse espaço. É porque não olhou, ou então não tomou consciência do que realmente está causando isso em você. Então, esse processo de conhecimento, de despertar, nos ajuda muito. Então, quando você também... São várias outras ferramentas também, né, Matheus? Mas a gente tem o Enneagrama que te traz luz, a sua personalidade e as características da sua personalidade. Você começa a se identificar e você começa, então, a se observar e ter consciência e aceitar isso, aí a mudança começa. E muitas vezes não é fácil, né? Eu custei aceitar a minha, assim. Eu falei assim, minha personalidade é... Eu lembro que o Padre Luiz Carlos até falava, aceita que dói menos. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas será? No fundo é, mas é porque o que é a gente nega, né? E aí hoje eu falo assim, eu gosto dela, a minha personalidade, assim, e o lado que quando você acolhe e vê como desenvolver e seguir, aí eu falei assim, uau. E uma coisa que hoje eu estava pesquisando, falei assim, agora que eu gostei mais ainda, o Papa, sabia que o Papa João Paulo II, ele é tipo 6? Aí eu falei assim, bacana demais, tá vendo? Então... Todas as personalidades, elas têm o seu melhor e o seu pior. O que depende
é de como a pessoa canaliza a energia dessa personalidade. Ninguém é igual. Ninguém é igual. As pessoas do mesmo tipo não são iguais. Mas cada uma, porque, aliás, elas não são iguais porque cada uma canaliza a energia do tipo de uma maneira. Quando a gente fala da personalidade, é simplesmente uma base, né? É uma base ali que talvez formata parte do eu da pessoa, mas é lógico que a pessoa ela está ela está para além da personalidade. E eu nem sabia, eu como facilitador não sabia que a personalidade do Papa João Paulo II, que a personalidade do Papa João Bento XVI ou João Paulo II, desculpa, Então, eu só fixei a palavra. eu pesquisando na internet hoje que eu vi, sabe, algumas personalidades, algumas, né? Qual a personalidade deles, aí eu pesquisei e a dele é 6. Isso. E veja, Olha que pode. você vê. Então, assim, umas outras, né? Tem a Jane Fonda também, o Woody Allen é 6 também. Maravilha. Então, a personalidade 6 ela tem um lado bom, né, de ser uma pessoa extremamente leal, ser uma pessoa que cumpre com o seu dever, cumpre com a sua responsabilidade, ela sempre quer fazer o melhor, né? Porém, ela também traz algumas questões que acabam atrapalhando a vida dela, como o medo excessivo, a ansiedade excessiva. Então, a pessoa do tipo 6, quando ela faz o enneagrama e percebe que ela tem esse medo, essa ansiedade, e que isso é uma consequência do tipo de personalidade dela, e ali identificando o mecanismo que traz isso, de onde que isso vem? Qual Isso. que é o pensamento inconsciente que eu tenho? Qual que é o traço da minha infância que gera esse gatilho em mim? Esse gatilho do medo, esse gatilho da ansiedade. E aí a pessoa ela vai fazendo o processo dela de ressignificação, onde ela vai dando conta de tudo isso que está ali no inconsciente dela, ela traz para a consciência e transforma no tempo dela, no ritmo dela. Ela vai dando os passos que são capazes de serem dados. E veja, a personalidade ela é um automático. A gente precisa estar atentos com a antena ligada para os nossos automáticos. Porque os nossos automáticos, às vezes, quando eles são ruins e quando eles são disfuncionais, atrapalham a nossa vida. Eles atrapalham a nossa vida. E o objetivo de identificar o automático é deixá-lo de lado. Às vezes a pessoa fala assim, o enneagrama ele vai me colocar numa caixa de características. Mentira! O enneagrama ele não serve para te colocar numa caixa de características. Ele não serve para te colocar um rótulo. O objetivo dele é você descobrir qual é a caixinha que você está preso e sair dela. Isso que é o maravilhoso. É descobrir que você está ali, preso na caixinha, e se libertar dessa caixinha. E é um processo individual, né, Matheus? Porque, assim, várias são personalidades, 7 pessoas, cada uma vai perceber de uma forma, porque cada uma, nós somos seres únicos, então são as experiências de cada um. E cada um vai fazer o seu processo. Então, é uma ferramenta que ajuda nisso, né? De você saber o que você falou, de onde vem essa sensação, de onde vem esse sentimento, quando isso foi despertado. E aí você perceber isso e escolher não levar isso para o seu futuro, né? E aí, toda vez que aquele gatilho acontece, você fala, uau, essa sensação é do meu passado quando aquilo aconteceu. E agora não tem nada disso. E aí você dá o comando de que está tudo bem, de que está tudo ok, e aí aquilo sai. Então, esse é o processo que vai te trazendo transformação, segurança, presença. E foi até a ferramenta que eu falei no início, que todos os dias
eu faço isso e a cada momento, se eu percebo que eu estou saindo da presença, como eu e meu corpo podem estar presente no aqui e agora, mais presente com as minhas escolhas, né, com o que eu estou fazendo e focar, porque a tendência, a grande maioria, assim, o mundo está muito convidativo para você sair da presença e ficar. E aí vem os sentimentos, vem as sensações, você não sabe de onde que vem, se é seu, se não é, o que está. Muitas das vezes aquilo é sensação do ambiente, nem é sua, e você entra naquilo como seu, e daí a pouco você está todo desequilibrado. Então, se você tiver presença, você vai saber se isso eu estou captando do meu entorno, se é meu mesmo, que eu falo, né? Assim, a própria música, dependendo do estilo de música que você escuta, por isso que música traz a vibração da alegria, da tristeza, da ansiedade. Então, até música a gente tem que saber escolher, né? Evolução é depuração do gosto. Quem fala isso é Lucilena Galvão, que é uma filósofa brasileira que eu recomendo todo mundo pesquisar sobre ela. Ela tem centenas de vídeos no YouTube, é um conteúdo muito rico que ela oferece para a gente gratuitamente. E ela fala que evolução é depuração do gosto. E é verdade. E é lógico que a nossa evolução também é medida pela nossa consciência. É a nossa consciência que está ali mensurando também a nossa evolução. É por isso que a gente tem que buscar coisas que nos levam para escolhas conscientes. E veja, a gente falou sobre cortar o mal pela raiz. Quando a gente fala de infância, estamos falando de raízes. Então, tudo isso que a gente traz hoje como adultos vamos dizer que é uma ressonância daquilo que aconteceu na nossa infância. Então, a gente precisa reconectar com essas raízes e ressignificar tudo isso que nós trazemos. O Enneagrama, ele possibilita essa tomada de consciência para fazer essa ressignificação. Imaginemos uma árvore. O que mantém a árvore em pé? Uma árvore gigante. O que mantém essa árvore em pé? Não são as raízes? E se as raízes dessa árvore forem frágeis? Qualquer ventania que seja, derrubaria essa árvore, certo? Então, a árvore que tem as suas raízes fortalecidas, ela consegue se manter de pé em qualquer ventania. E o mesmo se aplica com a gente. Quando nós fortalecemos as nossas raízes, quando nós fortalecemos aquilo que temos aqui que nos mantém de pé, nos tornamos pessoas fortes, pessoas capazes de encarar os desafios, pessoas capazes de levar uma vida mais leve, uma vida mais leve e melhor, né? E veja bem, todos nós trazemos uma criança ferida dentro de nós. Então, a criança ferida, ela representa essa raiz que nós temos aqui, que nos mantém de pé. Então, se a minha criança ferida permanece fragilizada, eu serei um adulto fragilizado. Um adulto que está ali reagindo a tudo, um adulto agressivo, um adulto tímido, um adulto inseguro, um adulto medroso. Agora, se eu acolho essa criança e se eu mostro para ela que ela pode confiar, que ela pode respeitar, que ela pode compreender que existem diferenças e que todo mundo é diferente e essa criança aprende também a lidar com a frustração. O ser humano, o adulto que não sabe lidar com a frustração, ele está reinaugurando um processo infantil. E o Enneagrama, ele possibilita para nós o encontro com essa criança ferida, o itinerário para encontrarmos essa criança.
e dizermos para ela que está tudo bem, que ela pode caminhar firme e forte. Uma coisa, Libertar essa criança das experiências que machucaram ela. e uma coisa assim que eu, pelo menos comigo, e que eu vejo que é muita contribuição do Eneagrama, é a questão da compaixão, que você começa, exatamente, quando você cuida dessa criança ferida, você passa a ter compaixão com você mesmo e com o outro. Porque aí você percebe que essas questões do outro, né? Às vezes a agressividade ou às vezes a frustração, alguma coisa que você percebe, é da criança ferida, é das questões mal resolvidas que a pessoa não tem consciência ainda. E aí você fala, uau, como seria, meu Deus, essa pessoa acessar isso também. Mas só da gente, só de você, eu, não julgar, parar de julgar o outro, ter compaixão com o outro, acolher o outro como ele é e ter, assim, aquela consciência que o momento dele vai chegar, na hora que chegar é a hora certa, porque a gente precisa ter isso também, né, Matheus? Porque não adianta você querer mudar o outro se o outro ainda não escolheu. E tudo tem a hora, é o que eu falei. Se a pessoa escolher no amor, é muito mais fácil que na dor, porque senão ela vai ficar ali patinando na dor e vários processos vão ser startados na vida dela. Se ela ainda assim na dor não escolher esse processo de autoconhecimento, olhar para dentro de si, porque isso é muito fantástico. Quando você olha para dentro e começa realmente a aceitar que o que está fora é o que está dentro de você. Não, isso é muito fantástico. Para mim é uma das coisas mais maravilhosas do processo de autoconhecimento. E a cada dia você vai validando isso e trabalhando isso, né? Como eu vou tirando todos esses véus, essas máscaras, essas capas, abrindo meu coração para trabalhar cada vez mais essa potência que é o nosso coração, né? Para mais gratidão, mais amor, mais liberdade mesmo. E aí é isso. Assim, tem o Eneagrama, uma coisa que me ajuda muito também é a meditação, porque a meditação também é uma ferramenta que ajuda muito você a olhar para dentro de si, sentir você mesmo, né? E hoje já tem descobertas científicas assim da potência que é o nosso coração no nosso corpo e o que ele é capaz. Testando isso, liberando toda essa dor do coração, uau, eu nem sei o que vai estar disponível. Como pode melhorar? Como pode melhorar? E você trouxe aí essa questão das relações, né? Bert Helling, ele fala que a paz começa quando cada um pode ser aquilo que é. Então aí a gente percebe que vários problemas de relacionamento começam a partir das expectativas que nós criamos sobre o outro. Geralmente o marido, a esposa está querendo que o outro seja diferente. E ali deposita essas expectativas e das expectativas vem a frustração. E da frustração vem a raiva, vem a tristeza, e aí o relacionamento começa a desandar, começam os conflitos, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que o autoconhecimento também favorece os nossos relacionamentos. Se o Eneagrama, com o entendimento de personalidades, o casal que conhece a sua própria personalidade, com certeza aprende a lidar com a diferença do outro. E ali eles vão reestruturar essa relação, porque agora eu deixarei de apontar o dedo para o outro. Agora eu entendo o que o outro passa, qual é a angústia que ele vive para ser o que ele é. E esse olhar diferenciado já muda tudo. É uma questão vibracional. Quando nós estamos julgando, o clima pesa. Agora, quando nós aceitamos o outro do jeito que ele é, o clima fica leve, o clima se pacifica. E é incrível como a gente recebe, por exemplo, no Instagram do Grupo Alma, tem um post
que diz exatamente isso, né? Essa frase de Beth Helling sobre a paz nos relacionamentos. Se você procurar nos comentários, você verá que a quantidade de comentários, de depoimentos de casais que fizeram o Enneagrama e assim, transformou o relacionamento. Mudou da água para o vinho. É muito comum a gente escutar que existe uma vida antes e depois do Enneagrama, porque a gente identifica onde estamos e como estamos. Quais são os jogos que nós fazemos nas nossas relações? Como eu me apresento? Como eu expresso o que eu sinto e quais são as consequências que são geradas na minha vida a partir desse conjunto de iniciativas que eu tomo? E é lógico, tudo que a gente faz afeta o outro. Não estamos sozinhos. Nós estamos sempre ali conectados com o outro. E tudo que a gente faz também afeta o outro. Então essa posição de reflexão, de um olhar crítico sobre qual caminho eu estou trilhando na minha vida. Será que as minhas escolhas têm me ajudado a ser uma pessoa melhor, a encontrar a minha luz que eu trago? É esse olhar reflexivo e crítico que nós precisamos, essa consciência das nossas escolhas e do que estamos escolhendo, do que estamos trazendo para a nossa vida. Também para a vida do outro. Mas, né, também assim, qual é a minha melhor versão para hoje, né? Qual é o meu melhor para hoje? Então, assim, se a gente viver o dia de hoje, o meu melhor, assim, a tendência é que você acerte cada vez mais. Não é que tenha certo e errado, mas a sua tendência é de que os resultados sejam melhores. Porque o que eu posso, como eu posso ser o meu melhor hoje? Em aspectos da sua vida. Então, é outra coisa, é uma ótima pergunta, né? Qual é o melhor para hoje? A minha melhor versão para hoje? Então, é uma outra pergunta que eu me faço sempre também, sabe, Matheus? Exatamente para que a gente possa estar trabalhando isso e não fazer mais ou menos, né? E uma coisa que você comentou que é muito válido para se trabalhar é não se criar expectativa. Quando você cria expectativa, inclusive, você limita o que você pode receber. Porque você criou uma expectativa. Então, assim, se você não recebe daquela forma, você já frustrou. Quando, na verdade, sem expectativa, você pode até ser surpreendido e receber além. Então, estar nesse estado de permissão, né, para receber, para deixar o outro ser como ele é, e saber acolher. Por isso que, assim, eu falo, quando eu digo que o Enneagrama ajuda muito nessa questão da compaixão, porque você vai olhar para o outro e vai acolher. E se ele não está sendo 100% como você pensa que deveria, você vai entender, né? Existe as questões internas que ele ainda não lidou com aquilo, não. E que está tudo certo. Né? Então, a gente começa a ter essa leveza com o outro e com a gente mesmo. E não julgar, né? Nem a si, nem ao outro. Quanto menos julgamento, ou melhor, puder eliminar o julgamento da vida, as coisas também ficam de outra maneira. Porque quando você julga, você também recebe julgamento. Então, é uma energia que você emana e que ela provavelmente volta até você. Então, eu também trabalho muito isso, a questão do não julgamento. Se me pego julgando, né, observar aquilo e colocar um ponto de vista interessante nisso para eliminar aquele julgamento, sabe? Para que não se torne um ponto de vista fixo. Porque também se é um ponto, se você julga e você alinha com aquilo, aquilo vira uma crença, vira um ponto de vista fixo, que você vai ter que lidar com isso no futuro. Então, se você não cria esse ponto de vista fixo, você fica só na percepção, né? Na permissão, é mais fácil também
sair desse estado. E a personalidade, ela tem um conjunto de crenças limitantes. Ela tem um conjunto ali de pensamentos que vêm das experiências vivenciadas pela criança, que estão ali o tempo todo retornando e conduzindo a vida desse adulto. Eu costumo dizer, Josiane, que a vida ela é um carro. Ela é um carro e nesse carro nós temos duas posições a ocupar. A primeira posição é estar no banco da frente, conduzindo a nossa vida, percebendo as melhores opções e fazendo as melhores escolhas. Ou podemos ficar no banco de trás, sentados, sendo conduzido pelo nosso automático, pelas circunstâncias, ou sendo conduzido pela nossa personalidade. Então, é fazer essa escolha, ou ficar no banco da frente, conduzindo a nossa vida, percebendo, livres para fazer os melhores caminhos, ou estar no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzido pelo automático, pelas reações, pela agressividade, pelo medo. E veja o quanto de coisa nós perdemos por ocupar esse segundo lugar, esse lugar no banco de trás do carro da vida. E a gente pode até, Josiana, a gente já está caminhando. Você gostaria de fazer mais algum adendo sobre isso? Não, pode continuar. E assim, eu gostaria também de a gente continuar algumas lives aprofundando mais sobre o Enneagrama, para o pessoal conhecer melhor o que se trata o Enneagrama, o que traz as personalidades do Enneagrama, quais que são as questões aí que cada personalidade vive, as suas angústias, os seus desejos e anseios, os seus medos. E a aplicabilidade na prática, né, Matheus? Tipo assim, quando você tem esse conhecimento da personalidade, as características e como na prática trabalhar isso e como isso vai impactar na minha vida pessoal, profissional. Inclusive, assim, vocês também fazem esse trabalho aí, o Grupo Alma, né, Matheus, o Enneagrama em empresas, porque aí a pessoa conhecendo, a empresa conhecendo a personalidade dos seus colaboradores, adequar a pessoa na função que vai contribuir mais e que ela também, a própria pessoa, vai estar mais feliz e que vai produzir mais, porque a pessoa estando feliz, ela produz melhor, né? Então, vocês também fazem esse tipo de trabalho, não faz? Com Isso. aplicações para empresas. Então, e assim, e mesmo quando a pessoa procura por interesse pessoal, o quanto que vai refletir na vida dela, tanto no trabalho quanto em casa, nos relacionamentos. Então, é algo bacana, né? Muito bacana. A gente realiza o trabalho com o Enneagrama Empresarial, realizamos os workshops para grupos abertos, para pessoas que desejam iniciar esse processo, essa vivência. É importante a gente dizer isso, que o Enneagrama ele é uma vivência, ele não é um curso apostilado, ele é algo assim vivencial. E nós estamos aí disponíveis para quem quiser conhecer, para quem quiser aprofundar nessa jornada de autoconhecimento que nos ajuda a transformar vícios em virtudes. Eu costumo dizer que o Enneagrama na minha vida foi um divisor de águas. Existe o Mateus antes e o Mateus depois do Enneagrama. E assim, para mim, existe um carinho muito grande com o Enneagrama, porque de fato foi algo que somou e muito na minha vida. Então a gente pode continuar esse bate-papo numa próxima live. A gente vai falar, sim, sobre as personalidades, sobre o que elas vivem, sobre algumas práticas que a gente encontra ali em cada uma das personalidades e como melhorar, o que fazer para a gente crescer
com tudo isso que nós aprendemos com o Eneagrama. E tomar a vida na mão, né? E que você possa fazer suas escolhas conscientes e não pelo outro, sair do vitimismo, de achar culpados. É você perceber que tudo são suas escolhas, né? E se você quer mudança, só depende de você mesmo. Agora, só antes de encerrar, Matheus, que é uma... Não sei se eu estiver falando besteira, você fala também. Sobre a criança ferida. Outro dia eu estava escutando uma pessoa falando que, assim, que a criança ferida... Não, porque quando fala da criança ferida, aí você fica se remetendo à infância. Às vezes a pessoa fala assim, fica vivendo do passado, da minha infância. Mas a criança ferida, ela pode, inclusive, aparecer na fase adulta. É aquilo que te frustrou ou te deixou paralisado, nasce uma criança ferida ali, em função, né, isso, da sua personalidade e tal, ela aparece. Então, não quer dizer que criança ferida é aquela criança que ficou lá no passado, que apanhou e tal, não é nada disso. É colocar, porque às vezes ela aparece na fase adulta, às vezes numa frustração que você teve no momento adulto, quando você não pôde agir, e aí você reteve aquilo, nasce ali também uma criança ferida, não é isso? Sim, o que ocorre, Josiane, é que na infância a criança vive a sua experiência. E dentro dessa infância, ela acaba vivendo algo traumático, algo que gera uma dor nessa criança, e ela tem uma reação emocional. E depois da reação emocional, ela aciona um mecanismo de defesa para não sentir essa dor. Então ela encontra um meio de dar conta e superar aquele episódio que acontece. Porém, esse mecanismo de defesa ele vai se enrijecendo, ele vai se cristalizando, porque afinal de contas ele deu certo. Então, ela pega esse mecanismo de defesa e vai repetindo, repetindo, porque deu certo. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí, de repente, ela percebe que os outros estão dando feedback, que realmente está conseguindo não entrar em contato com aquela dor, que realmente está conseguindo fugir dela e não senti-la. Aí se estrutura a personalidade. Então, a personalidade é um reflexo da criança ferida, porque foi através dela que a criança não sentiu aquela. Ela é um meio de camuflar. A personalidade é um meio de camuflar a dor da criança ferida. Só que a fuga impede de resolver o problema. Você tem uma goteira, a goteira está ali pingando. E eu estou aqui no chão, secando o chão, e não resolvo o problema da goteira. O que vai acontecer? Ela vai continuar ali, pingando. E eu vou apenas fazer paliativos. Não resolverei o problema. Okay. E aí é por isso que precisamos descobrir a personalidade, porque é ela que indica o caminho para a cura. Porque pela personalidade eu vou entender qual é a sensação dolorosa que existe por trás dela, que está lá no meu inconsciente. E entendendo essa dor da criança ferida, essa sensação dolorosa, eu consigo ressignificar. Freud falou sobre relembrar, reviver e relaborar. É esse processo que nós fazemos com o Eneagrama. Não há transformação sem dor. Entende? A ferida, quem disse isso foi Rumi. A ferida é por onde a luz pode entrar em você. Então a gente precisa se reaver com essas questões que nos fazem sofrer e que não percebemos porque a personalidade está ali abafando. A gente não percebe porque parece que está cortando. Parece que está cortando a sua voz. Disso, porque às vezes a pessoa não quer olhar para isso, porque que sofre, mas às vezes o olhar para isso é por onde a luz vai entrar. E aí você vai então conseguir ter consciência e ter uma nova forma, né, de viver, de agir e sair do reagir, né? Passar isso.
Jung fala que o ser humano faz de tudo para não entrar em contato com suas sombras. Mas É. ele alerta que se nós não encararmos as nossas sombras de frente, se dermos as costas para elas, ela acaba nos pegando por trás. Em algum momento ela vai ali nos derrubar. Então, o objetivo é encarar de frente o fantasma, é acolher essa personalidade e transformá-la. Bacana. Então, aproveitando que a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, não deixar de divulgar, vamos falar que nós vamos ter o Eneagrama presencial aqui no Vale do Aço, né? O Matheus, do Grupo Alma, o Padre Luiz Carlos vai estar aqui. E a gente vai fazer outras lives para falar um pouco mais de personalidade, do Eneagrama. Quem quiser tirar dúvidas pode chamar no WhatsApp, que a gente vai esclarecendo, porque é uma oportunidade, principalmente por ser agora final de ano, como seria começar a entrar nesse processo de transformação e começar 2022 assim, com uma abertura diferente, com transformações que vem, né? Nós estamos saindo aí de um momento de dificuldade mesmo que a gente enfrentou, né, com essa pandemia, e as coisas estão voltando a funcionar. Não dá, assim, é um novo mundo. Então, como eu posso me conhecer agora para entrar nesse, né, estar nesse novo mundo com mais alegria, com mais presença, conhecimento de mim mesmo, porque aí eu posso lidar melhor com qualquer situação. E você sabendo que a força está dentro de você, né? Você reconhecendo isso, a gente é capaz de enfrentar o que vier pela frente, né? Com presença, pedindo sempre a presença, né? É, Do o, que somos, né, Matheus? Perfeitamente. A Sagrada Escritura diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é importante a gente pensar nesse fim de ano, no que estamos plantando. Se nós estamos permanecendo nas mesmas escolhas, se nós estamos procurando mudar, se nós estamos procurando fazer novas escolhas, porque o resultado dessa colheita é certeiro. Aquilo que eu planto, eu colho. Então é necessário gerarmos causas diferentes na nossa vida. É a lei da causa e do efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que nós comecemos a pensar nessa possibilidade de gerar novas causas. E é lógico, a nossa realidade ela se cria primeiramente na nossa mente. Então nós precisamos cuidar dessa mente. Precisamos fazer escolhas que possam alimentar essa mente de crenças possibilitadoras, alimentar essa mente de coisas que edificarão a nossa vida. E é lógico, a escolha depende da gente. No hoje, o terreno do hoje, ele é livre, mas o terreno do amanhã ele é condicionado. Ele é uma consequência do que eu estou gerando hoje. Então que nós possamos começar o ano diferente, fazendo escolhas diferentes. Que possamos começar o ano investindo em nós, investindo no nosso autoconhecimento. Outro dia eu até escutei isso, falando assim, a sua vida hoje, olha para ela, que você vai saber se você fez escolhas, né, no passado, se foram boas ou não. E se você quer mudança, quer melhorar, que se tá bom, ótimo, e como seria melhorar? Então, o que eu posso agora escolher diferente para criar essa realidade diferente? Então, é isso aí, a gente buscar sempre, né, a melhor versão que podemos ser. Então, Perfeito. eu quero te agradecer, Matheus, por estar aqui conosco, né, com esse bate-papo e a gente começar, né, essa sequência talvez de lives para poder estar esclarecendo sobre esse processo do Eneagrama e falar mais uma vez que em dezembro, dia 11 de dezembro, vocês vão estar aqui aplicando essa vivência do Eneagrama, então é uma ótima oportunidade aqui para a região e gratidão por isso.
tá? Se Deus quiser, sucesso e uma grande oportunidade para as pessoas. Gratidão a você também, Josiane, pela oportunidade. Repetir. Falei Parece que deu uma pipocada aqui no Falei áudio. que para mim também é ótimo, porque cada vez que vocês vêm, eu vou repetindo e vou fazendo. E há uma coisa interessante que eu quero até colocar aqui, que tem o Eneagrama etapa 1, etapa 2, etapa 3, oficina de cognição, existe um processo bacana de evolução. Então, essa é uma boa oportunidade de você começar a entrar nesse processo, né? Então é isso. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, tá? E a você também, Matheus, tá? Gratidão a você também, Josiane, pela live, por esse momento tão gostoso, tão leve, né? Essa oportunidade que nós tivemos de compartilhar um pouco mais do nosso trabalho. Gostaria de agradecer também as pessoas que nos acompanharam, que estiveram aí conosco durante a live. Espero vê-los na próxima, se Deus quiser. Nos acompanhem, fiquem ligados aqui no nosso Instagram, que a gente vai trazer muita coisa boa para vocês. E não deixe de convidar o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, para estar junto da gente na próxima live. E aí nós vamos trazer aí mais um pouquinho de Eneagrama. Em breve nós divulgaremos a data da próxima live. E também gostaria de convidá-los para o Eneagrama, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, aqui em Governador Valadares. A turma da semana anterior, dias 7, 8 e 9, já está encerrada, com louvor. E aí nós temos essa turma dos dias 14, 15 e 16 em Valadares, para quem tiver interesse em iniciar essa jornada de autoconhecimento. Então, E 11 de dezembro, Patinga, no Vale do Aço. 11 de dezembro, Ipatinga, se Deus quiser, Deus permitir, né, Josiane? Deus vai permitir, a gente vai estar aí. É, isso aí. Então tá joia. Boa noite e gratidão, tá? Boa noite, fica com Deus. Deus